Olá meus caros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou falar para você a respeito da história da Grécia, algo especificamente, algo mais geral, que é por que ensinam na escola que os gregos eram gays. Enfim, meus caros, infelizmente nós sabemos que nos últimos anos a história ela se tornou um meio da promoção ideológica, ou seja, você fundamenta a revolução a partir da história, ou seja, você reescreve a história para fundamentar revoluções presentes. Esta maneira de agir revolucionária, ela começou a partir da Revolução Francesa, quando os iluministas começaram a reescrever a história da França, ocultando a ação sobrenatural de Deus, retirando da história da França toda a grandeza da monarquia e da Igreja Católica, para provocar nas pessoas um sentimento de que, na verdade, a Igreja e a monarquia que formaram a França são as destruidoras da França, são aquelas que oprimem o povo. Então eles reescreveram a história, realizaram propagandas, fakes narrativas para incitar o povo à revolução que vai ocorrer em 1789, com a Revolução Francesa, a queda da Bastilha e tudo mais. Então, a partir dali, os revolucionários eles perceberam que eles podem usar a história como um meio de provocar uma mudança no presente, reescrevendo ela. E no atual momento, nós estamos vivendo uma quarta revolução, que está alterando a cosmovisão das pessoas. A primeira revolução foi a Revolução Protestante, que dividiu a cristandade, e eu chamo de revolução usando o conceito de Hilary Belloc, né, que foi o grande responsável o historiador inglês que foi grande responsável pela conversão de Chesterton. Ele usa esse termo de revolução ou revolta protestante, porque ela alterou a cristandade. A cristandade antes ela era unida em uma só religião cristã. Quando ocorreu a Revolução Protestante, nós temos a possibilidade agora de ter uma sociedade cristã sem precisar obedecer o Papa. E aí vai ocorrer uma divergência, né? Então a primeira revolução, a segunda Revolução Francesa, que vai retirar Cristo da sociedade, colocando que Deus, ele existe, mas ele é um ser afastado do povo, que ele é um arquiteto do universo. Depois nós vamos ter a Revolução Comunista, que vai retirar Deus das pessoas, e nós estamos vivendo uma quarta grande revolução da história, que é a Revolução Sexual, que ocorreu a partir da década de 60, com a criação dos meios anticoncepcionais, dividindo então a possibilidade da pessoa ter um filho e relação sexual, ou seja, a relação sexual não está mais condicionada a ter um filho, e há também todo o desenvolvimento do aborto, o movimento sexual, enfim. Então, a revolução sexual ela provocou uma mudança na sociedade, e uma dessas mudanças são as relações homoafetivas. E para isso, para fundamentar esses hábitos atuais, para dizer que esses hábitos não são atuais, que na verdade esses hábitos eles estão ligados desde a origem do ser humano, então você deve olhar para a história. E nesse olhar para a história, muitos historiadores têm uma visão totalmente anacrônica dos gregos, colocando que os gregos eles seriam uma espécie assim de paraíso gay, né? Você olha para alguns meios assim da arte, né, do cinema, e você vê assim a visão preconceituosa, como se ocorresse relações homoafetivas entre todos, que era uma coisa extremamente comum, o que não era. Não era desse jeito. Inclusive agora nós estamos vendo aqui, tem a série do Alexandre Magno, e eles reinterpretaram o Alexandre Magno como um homem totalmente homossexual. O que é mentira, não há nenhum registro de Alexandre Magno, não há nenhum registro histórico de Alexandre Magno como homossexual. Não há nenhum registro histórico que afirme que outros personagens da Grécia eram homossexuais, até porque o homossexualismo é uma coisa extremamente atual. E você dizer que os gregos eram, você está cometendo um anacronismo. O que é um anacronismo? É quando você coloca conceitos atuais como categoria, como conceituação, melhor dizendo, de uma civilização, de um indivíduo do passado. É você dizer, sei lá, fulano era machista lá na Idade Média. Pô, machismo é uma coisa, um conceito do século XX. Você está aplicando isso para a Idade Média. Isso é anacronismo.
tá? Então ocorre um anacronismo gigantesco hoje dentro da história da Grécia, principalmente para fundamentar esta revolução sexual. Isso é ensinado nas escolas. Então o próprio filme que é apresentado, que é indicado, porque os professores muitas vezes não têm tempo de ensinar um conteúdo, então eles indicam um filme, e este filme ele está cheio de propaganda ideológica, ele está cheio de informações que não são verídicas, que são poéticas, que são narrações poéticas, que é uma visão do diretor, mas é apresentado como se fosse uma história real, como se fosse de fato aquilo. E quando nós vamos ler, nós encontramos inúmeros relatos mostrando que Alexandre Magno não tinha nada de homossexual. E, inclusive, as civilizações, vamos dizer, a cultura grega que realizava esses atos, ela não eram todos os gregos. A gente tem que pensar que a Grécia ela não era um país. Na verdade, ela era uma região onde haviam várias polis, ou seja, cidades-estados. Então, havia a cidade de Corinto, a cidade de Atenas, a cidade de Esparta, a cidade de Olímpia, enfim, a cidade da Macedônia. Eram várias cidades-estados, que cada uma delas tinham as suas leis próprias, a sua cultura, e haviam 4 culturas, se eu não me engano agora, são 4 culturas dos gregos: a cultura dórica, a cultura eólica, a cultura corinta e os aqueus, né? Se eu não me engano, são essas 4 culturas que deram origem aos povos gregos. E aquela que tinha essa questão mais problemática da sexualidade era as cidades da cultura corinta, né? Os coríntios. Eles tinham este problema. Inclusive é por isso que São Paulo vai escrever a carta aos coríntios dizendo que os homens e as mulheres ali daquela comunidade eles precisam viver muito mais segundo o espírito do que segundo a carne. Porque em Corinto, só para vocês saberem, na época de São Paulo, havia ali o homossexualismo, né? O estupro, ele era algo legalizado naquela sociedade, né? A gente precisa ter essa consciência de que não eram todos os gregos que tinham esta cultura, eram algumas polis. Esse é o primeiro ponto. Segundo, essa ressignificação que fazem dos personagens é para ocultar o quê? A ação de Deus da história. Por exemplo, você pega aqui Alexandre Magno. Alexandre Magno, meus caros, ele foi usado pela providência divina como um meio essencial para a promoção do evangelho. Vou explicar por quê. Alexandre Magno, ele, antes de iniciar os seus domínios, ele era aluno de Aristóteles. E que era o maior filósofo, né? Foi o maior filósofo da história até então. E o pai de Alexandre Magno, então, contratou Aristóteles para dar aula para o seu filho. Nesse meio tempo, Alexandre, que tinha já visões expansionistas de expandir os territórios do pai, de levá-lo até os lugares mais distantes do mundo, ele perguntou para Aristóteles o seguinte: veja, o que eu faço para dominar o mundo? E Aristóteles disse: olha, para você dominar o mundo, você precisa fazer 2 coisas. Primeiro, você precisa obrigar que todos falem um mesmo idioma, uma mesma língua, para unificar as nações. E o segundo, você precisa criar uma cultura universal que as una, para que elas possam entender que elas fazem parte de uma coisa só. E Alexandre Magno ele fez isso. Quando ele dominou o mundo, né, desde a Grécia, o Egito até a Índia, toda a região da Palestina, Pérsia, enfim, ele obrigou a todos a falarem grego e ele criou o helenismo, uma cultura de mistura de elementos da cultura grega com outras culturas e fez com que a cultura grega permeasse todas as outras civilizações. Inclusive, há uma divisão gigantesca dentro das Sagradas Escrituras no Novo Testamento, que são os saduceus, que são o povo hebreu que recebeu mais influência dos gregos, e os fariseus, que são aqueles que querem ser totalmente antagônicos à cultura grega. Olha só que interessante. E aí o que acontece? Os gregos, por conta dessa expansão de Alexandre Magno, vão fazer com que a sua cultura fosse conhecida por todo o mundo, a sua filosofia, a sua língua fosse falada. E por conta disso, o evangelho ele se espalhou rapidamente, porque havia agora uma unificação dos idiomas. E o mais interessante também, havia uma ligação entre aquelas culturas grega para que o evangelho pudesse chegar a todas as civilizações. Então, os apóstolos eles vão se usar da própria filosofia grega, como São Paulo, São João, para explicar
a história de Cristo. Então você percebe que aquilo que querem usar hoje como uma ação ideológica é, na verdade, um afastamento da verdade, da ação de Deus da história. Então a gente precisa entender a história dos gregos do jeito certo. E é por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês, para que vocês entendam, e é desta maneira que nós precisamos apresentar a história para os nossos filhos, mostrando a ação da providência divina em cada um dos povos. É isso, meus caros. Um forte abraço e Deus abençoe.